tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Lembrando que essa é a terceira de um bloco de 3 aulas para o 9º ano, onde a gente abordou nas 2 aulas anteriores a ideia de razão, proporção. Na aula anterior, a gente trabalhou mais a ideia da regra de 3, de como resolver a regra de 3, só que a gente deu uma ênfase maior na análise das grandezas. A gente viu que era uma grandeza diretamente proporcional, uma grandeza inversamente proporcional. Hoje, de fato, a gente vai juntar todos os conceitos que nós estudamos nas 2 aulas anteriores para a gente resolver problemas de regra de 3. Lembra que no finalzinho da aula anterior a gente mencionou que existem regras de 3 simples e composta, tá certo? A gente vai trabalhar na aula de hoje uma regra de 3 simples, só como lembrança, mas a gente vai dar uma ênfase maior numa regra de 3 composta, onde a gente tem que ter atenção na análise das grandezas, já que a gente vai precisar analisar mais de duas grandezas, Então a gente vai precisar separar a nossa análise em 2 etapas, tá certo? Lembrando que essa aula, se você está vendo ao vivo agora, em breve ela estará no nosso canal no YouTube, e é por lá que você entra em contato com a gente. É muito importante a sua participação, o seu comentário, até porque em alguns momentos da aula a gente pede que você escreva especificamente sobre aquele trecho, sobre aquele momento da aula, que seria uma simulação de como se nós estivéssemos no presencial e você levantasse a mão para tirar dúvida com o professor, tá certo? Compartilha conosco lá a sua opinião, as suas dúvidas, para que a gente dê um retorno para você. E você, colega professor, professora, também entre em contato conosco sobre como você está utilizando as aulas e como é que você vai nos ajudar também com algumas sugestões, tá certo? Então a gente vai ver que todos os elementos que nós estudamos nas 2 aulas anteriores, elas vão se juntar para que a gente utilize esses conceitos para resolver o que a gente conhece na matemática como problemas de regra de 3, ou relação entre grandezas, problemas entre grandezas. Mas popularmente ou comumente a gente chama de regra de 3, tá certo? E você vai ver que a técnica e a maneira de pensar sobre a regra de 3, ela se aplica em várias partes da matemática. Não só na álgebra, na geometria, nas grandezas e medidas, na estatística, você vai perceber que esse raciocínio com relação às grandezas e resolvendo um problema de regra de 3, ele é bastante útil na utilização de técnicas para matemática. Principalmente você do 9º ano, que está prestes a entrar no ensino médio ou numa escola técnica estadual, federal, é muito importante que você compreenda os conceitos que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá certo? Então, todas as imagens, todas as animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar no Bitmoji, tá certo? Lembrando que esse formato de aula, se você está vendo ao vivo agora, procura lá nossas aulas no nosso canal no YouTube, no Educa Recife, tem lá a playlist do 9º ano, mas dá uma passeada também em outras playlists, tá certo? Até porque vai chegar algum momento da aula, que eu já fiz isso na aula anterior, em que é preciso que você relembre um determinado conceito, equação especificamente, e está lá no 8º ano, uma playlist, lá na playlist tem 3 aulas sobre equações, tá certo? Então, esse contato, toda vez que aparecer um símbolo de chat, seria aquela maneira da gente tentar interagir naquele momento, tá certo? Em breve nós teremos outras ferramentas de interação, mas vamos começar a nos acostumar por essa aí por enquanto, tá certo? Visita lá nossa playlist, vê lá o canal do Educa Recife e entre em contato conosco, tá certo? Então a gente vai começar relembrando um pouco do que a gente fez na aula anterior, ou nas aulas anteriores, já que a aula anterior também trouxe elementos da primeira aula, tá certo? Onde a gente trabalhou a ideia de razão, a ideia de proporção, e a gente fez essa relação da proporção com a relação entre grandezas, Então a gente viu que existem diversos tipos de grandezas, a gente viu como é que é essa relação entre grandezas. Então o problema que a gente trabalhou, esse que aparece aí na tela, a gente simulou 2 situações. Uma pessoa indo, caminhando de um ponto a outro, e a outra uma pessoa correndo de um ponto a outro. E a gente viu que tínhamos algumas grandezas relacionadas, tá certo? E essa relação ela é muito importante porque ela é uma das etapas da técnica de resolução de regras de 3, tá certo? Então vamos lá para a tela para a gente começar a relembrar o que a gente fez na aula anterior e a partir disso a gente começar a montar
o que a gente vai discutir na aula de hoje. Então, esse problema ele foi colocado na aula anterior e a gente acabou simulando algumas situações, né? Ou seja, um garoto que vai caminhando de um ponto a outro, a gente viu que era uma distância de 1,5 km, ele gasta 30 minutos, enquanto que outro que vai correndo gasta 10 minutos. Então, a gente viu que nessa situação existem grandezas que podem ser analisadas, né? Lembrando que grandeza a gente denominou como sendo tudo que pode ser medido ou contado, tá bom? Então, a gente viu que nessa situação, o tempo, a distância e a velocidade são grandezas nesse problema que a gente acabou analisando, tá certo? A gente até resolveu duas situações e uma delas ficou como sugestão para vocês escreverem lá no nosso canal, tá certo? Então, a gente viu no tema da aula anterior que nós temos dois tipos de grandezas, tá certo? Apesar de ter um universo muito grande de análise, a gente vê que as grandezas, quando se relacionam, elas acabam sendo classificadas como grandezas que são diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá certo? Quando eu estou falando das duas grandezas, ao mesmo tempo, as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E quando a gente faz a análise das grandezas, a gente percebeu o seguinte: o que é uma grandeza diretamente proporcional? A gente vai ver que a grandeza diretamente proporcional é quando você tem uma relação entre duas grandezas e o crescimento de uma faz com que a outra também cresça. Consequentemente, o decrescimento ou a diminuição de uma faz com que a outra decresça, a outra diminua. A grandeza inversamente proporcional, ela faz com que a relação entre elas, quando uma grandeza cresce, a outra decresce, e quando a outra decresce, a outra cresce, ou seja, faz o contrário, tá certo? E a gente viu que no nosso exemplo lá, dos garotos caminhando e correndo, nós vimos exemplos do que eram grandezas diretamente e o que eram grandezas inversamente naquele exemplo. Então, toda vez que você precisar lembrar o que são grandezas diretamente e inversamente, com um exemplo, dá uma olhadinha no exemplo da aula anterior, que a gente tentou caracterizar de maneira mais direta, tá certo? Só que hoje a gente vai se preocupar mais em resolver problemas de regra de 3. Só que quando a gente vai resolver problemas de regra de 3, é preciso que nós tenhamos passado por algumas etapas. E observe que foi a lógica que nós montamos essas 3 aulas. Discutimos primeiro a ideia de razão, a ideia de proporção, a ideia de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Quando a gente utiliza todos esses 4 elementos aí, a gente já tem condições de resolver o que a gente chama de problemas de regra de 3, tá certo? A gente vai lembrar também que na aula anterior eu coloquei 4 etapas como sugestão para você resolver um problema de regra de 3, tá certo? Ou seja, uma ideia passo a passo, como uma receita para você resolver um problema de regra de 3. Lógico que existem outros elementos implícitos ali, que com a prática você vai perceber. Resolver equação é um deles, tá certo? Mas a primeira coisa é identificar as grandezas, ou seja, na leitura do problema, tenta identificar o que é que está sendo contado ou medido, o que é que está sendo contabilizado no problema. Depois a gente organiza as informações. Eu chamei de organização de informações a gente escrever de uma maneira mais ligada à proporção, só que seguindo o fluxo da informação que foi dada. E depois a gente faz a análise das grandezas, saber se são diretamente ou inversamente. Lembra que na aula anterior eu utilizei um exemplo, comecei a resolver de maneira errada para a gente chegar ao resultado e observar que eu tenho que tomar cuidado com essa terceira etapa, tá certo? Porque muitas vezes você vê os problemas que só utilizam grandezas diretamente proporcionais, você acaba montando sempre do mesmo jeito e vai dar correto. Mas quando tem uma grandeza inversamente proporcional lá no meio do problema, é preciso fazer um ajuste e a gente vai ver como é. E armar o problema seria deixar na forma de proporção, aplicar o meio pelos extremos e chegar ao resultado, tá certo? Então, o exemplo que a gente usou na aula anterior, o da receita, né, só a gente relembrando um pouco, e eu deixei no final da aula anterior como sugestão. Lembrando o seguinte, imagina que aquela receita que eu trouxe na aula anterior, ela dá conta de 12 porções ou 12 fatias, né? A gente trouxe o exemplo de uma receita de um bolo. E a minha pergunta na aula anterior foi: quanto de ingrediente eu precisarei se eu aumentar o número de porções? E a gente fez com 24 porções, o dobro.
Então, o dobro seria um exemplo para a gente começar, porque ele é muito fácil de você, de cabeça, resolver. Então, a pergunta agora é o seguinte: imagina que eu queira descobrir quantas porções. Eu sei os ingredientes, a quantidade dos ingredientes, mas eu quero saber quantas porções. Por exemplo, na receita original são 4 colheres de margarina. Imagine se eu for utilizar 12 colheres de margarina. Quantas porções eu vou obter? Lembrando que eu tenho que levar esse crescimento para todos os outros ingredientes. Eu só estou destacando colheres de margarina para sintetizar um pouco o nosso exemplo. Então lembra, a primeira coisa que a gente precisa fazer, identificar as grandezas. Nesse caso aí está simples porque foram as duas destacadas, né? Ou seja, as colheres de margarina e as porções. Então perceba que minha análise é, sabendo a quantidade de colheres de margarina, quantas porções eu vou obter, tá certo? A segunda etapa é a organização das informações. Como é que você organiza essas informações? A partir da leitura e da interpretação do problema. Nesse caso aqui, observe que eu coloquei porções e colheres de margarina. Então, perceba que essa organização ela tem que estar ligada com o problema que você acabou de observar. Nesse caso aqui, veja como é que eu montei. Eu sei que 12 porções, eu preciso de 4 colheres de margarina. Se eu tenho 12 colheres de margarina, quantas porções eu terei? Então, a lógica de você organizar as informações é essa. A etapa seguinte é quando você vai fazer a análise das grandezas. A análise das grandezas é você, a partir das grandezas que já foram organizadas, você identificar se elas são diretamente ou inversamente. E a gente pode fazer isso o seguinte: as grandezas que já têm todas as informações, nesse caso aí colheres de margarina, eu posso fazer a seguinte análise. Eram 4 colheres de margarina, agora passaram a ser 12. Então, a quantidade de margarina aumentou. O que é que esse aumento da quantidade de margarina vai influenciar nas porções? Então, a gente observa que quanto mais margarinas, mais porções eu terei. Então, o crescimento de uma grandeza fez com que a outra grandeza também precisasse crescer. Isso é o que caracteriza o que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Aqui o corte como a gente fez na aula anterior. Agora eu vou fazer a quarta etapa, que é armar o problema com relação à proporção, ou seja, aquela organização da etapa 2 e aquela análise da etapa 3 vai fazer com que eu arme o problema como uma proporção. Se tiver dúvida do que é uma proporção, como proceder para resolver problemas que estão na forma de proporção, a aula 1 dessa semana, né, ou seja, a aula que a gente trabalhou exclusivamente com razão e proporção. Lembra que quando está armado como razão e proporção, eu aplico a técnica de meios pelos extremos, que também está lá na aula sobre razão e proporção. Meios pelos extremos seria você estar com o problema na forma de proporção. Lembra que o que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Então, se essas duas razões são iguais, elas formam uma proporção e eu preciso descobrir esse valor desconhecido, que eu coloquei ali P de porções, e eu falei na aula anterior que qualquer dúvida, por que aquela letra foi utilizada, como é que é o cálculo, dá uma olhadinha lá nas aulas do 8º ano sobre equações, tá certo? Então, aplicando os meios pelos extremos, lembra que a caracterização do que é uma regra de 3 a gente chamou por conta dessa situação. Observe que quando eu tenho essa proporção, eu tenho 3 valores já conhecidos e eu preciso descobrir um valor em função desses 3 já conhecidos, que no caso é a regra de 3. Então, aplicando os meios pelos extremos, perceba que eu faço aqui, 4 vezes π, 4p, 12 vezes 12, 144. Então, eu fico com essa equação aqui. E, mais uma vez, se você ainda tem dificuldades em resolver equações, dá uma olhadinha nas nossas aulas do 8º ano sobre equações. Mas essa equação, você pode tentar pensar da seguinte forma: 4 vezes quanto vai ser igual a 12 vezes 12? Ou seja, 4 vezes quanto é igual a 144, tá certo? Você pode fazer os cálculos como equação ou simplesmente tentar pensar o resultado utilizando o que a gente chama do cálculo de cabeça ou cálculo mental. Então, eu encontro P igual a 36 e P é o que no nosso problema? P é o número de porções. Então, utilizando regra de 3,
eu descobri que se a receita original são 4 colheres, com 12 colheres eu consigo fazer, no caso aí, 36 porções, tá certo? Então a gente vai perceber muitas vezes que a utilização dessa técnica vai ser justamente a ferramenta que a gente vai usar para resolver problemas de proporção que a gente conhece na matemática escolar como problemas de regra de 3. Aí, na final da aula anterior, eu falei que a gente classifica a regra de 3 como regra de 3 simples, quando eu tenho apenas 2 grandezas, que é exatamente o exemplo que nós fizemos agora, ou o exemplo da aula anterior, com relação à maneira como a gente resolveu. Apesar daquele problema lá dos garotos caminhando e correndo, eu ter 3 grandezas envolvidas, nos problemas que eu resolvi, nas situações que eu trouxe para a aula, eu usei só 2 delas, então eu estava com uma regra de 3 simples. A regra de 3 composta, você precisa ter envolvida no problema 3 ou mais grandezas, que vai ser o problema que eu deixei como sugestão do desafio que a gente vai discutir um pouco aqui na aula, tá certo? Então, os problemas que nós fizemos, tanto da receita, quanto o problema lá dos garotos caminhando e correndo, são problemas de regra de 3 simples, chamando a atenção de que eu poderia pensar esse problema como um problema de regra de 3 composta, porque eu tenho velocidade, tempo e distância. Eu teria nesse problema 3 grandezas, tá certo? Mas eu deixei para os problemas de regra de 3 compostos para a aula de hoje. Então, lembra que na aula anterior, no finalzinho dela, eu sugeri um desafio, tá certo? Mas com as informações que a gente tinha até a aula anterior, provavelmente muitos que tentaram chegaram a um determinado ponto e não conseguiram progredir, porque você vai perceber que na regra de 3 composta, ou seja, tendo 3 ou mais grandezas, chega um momento que eu vou ter 3 razões, e como é que eu organizo essas 3 razões? Eu não tenho como fazer o meio pelos extremos com 3 razões ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer a explicação a partir de agora. Então, vamos lá. Lembra que o problema foi: um garoto e meio come um cachorro quente e meio em 1 minuto e meio. Em quanto tempo um garoto come 2 cachorros quentes? 2 cachorros quentes. Então, esse problema aí a gente vai resolver utilizando regra de 3, tá certo? Existem outras maneiras de resolver, mais com o raciocínio lógico, mas a gente vai utilizar como exemplo para fazer a regra de 3, tá certo? Lembrando que eu estou seguindo essas 4 etapas, seja numa regra de 3 simples, ou seja numa regra de 3 composta, eu sempre estou utilizando essas 4 etapas. Você vai perceber que depois, com a prática, você vai pular algumas etapas, mas eu aconselho, nesse primeiro momento, você seguir etapa por etapa, porque vai te ajudando na organização das ideias, tá certo? Lembrando, primeira coisa que a gente faz, identifica as grandezas envolvidas no problema, a gente organiza as informações, da maneira como a gente está lendo e interpretando, a gente organiza essas informações, a gente faz a análise das grandezas, lembrando que é fundamental essa análise das grandezas, ela ser levada em consideração lá para a 4ª etapa, quando você vai armar o problema e resolver em forma de proporção, tá certo? Então vamos lá, seguindo passo a passo, etapa por etapa, o nosso problema. Então quando eu leio um garoto e meio come um cachorro quente e meio em 1 minuto e meio, perceba que eu tenho as grandezas envolvidas aí, tá certo? Então a identificação das grandezas vai me levar que tanto garoto, ou seja, o número de garoto ou o número de garotos, a quantidade de cachorro quente e também tem a questão do tempo, né? Ou seja, o tempo ali, 1 minuto e meio. Então, as grandezas envolvidas nesse problema, eu estou chamando de garoto, ou seja, a quantidade de pessoas, nesse caso simbolizado pelo garoto, cachorro quente e tempo, tá certo? E elas são grandezas porque eu estou contabilizando ali, ó, um garoto e meio com um cachorro quente e meio em 1 minuto e meio. Perceba que eu escolhi esse problema exatamente porque os números não estão na forma como a gente imagina para colocar na organização. Está escrito ali, né? Então, um garoto e meio, como é que eu vou representar? Um cachorro quente e meio, 1 minuto e meio, tá certo? Então, a segunda etapa é quando a gente vai organizar as informações, ou seja, o que está escrito no problema, como é que eu escrevo ele numa linguagem mais próxima de eu aplicar as técnicas que a gente está estudando. Então, nesse caso,
perceba que o que eu coloquei aqui como organização das informações é exatamente o que eu estou lendo no texto. Ó. Então, quando eu pego essa primeira linha aqui, perceba que é aquela primeira parte do problema. Ó. Um garoto e meio come um cachorro quente e meio em 1 minuto e meio. Daqui para baixo é essa linha aqui. Ó. Aí eu faço, em quanto tempo um garoto come 2 cachorros quentes? Então, a maneira de organizar seria você ler, visualizar o problema e escrever numa linguagem que dê para você utilizar as técnicas que a gente estudou. Lembra que a terceira etapa, todas elas são importantes, mas eu diria que para você que está no primeiro momento, está se deparando com esses problemas agora, ou faz muito tempo que viu, não lembra direito, essa terceira etapa é extremamente importante. Porque uma falha, como a gente fez de maneira proposital na aula anterior, vai te levar a um resultado meio sem lógica, tá certo? Interpreta sempre o resultado. Então, a análise das grandezas, perceba que a diferença dos problemas anteriores é porque analisar as grandezas separadamente. Lembra que na regra de 3 simples, eu só tinha 2 grandezas, então não tinha muito o que pensar na hora de analisar, era uma com a outra. Só que agora eu tenho 3 grandezas. Como é que eu faço essa análise? Você vai sempre fazer da seguinte forma. A coluna em questão, ou a grandeza em questão, que nesse caso é tempo, você vai analisar com as outras grandezas separadamente, como se fosse uma regra de 3 simples. Ou seja, tempo com cachorro quente, tempo com garoto separadamente. Vou começar com tempo e cachorro quente. Lembra que a análise das grandezas vai fazer da seguinte forma. Perceba. A quantidade de cachorro-quente era um cachorro-quente e meio, passou para 2, ou seja, aumentou. Aí para e pensa um pouquinho. Se a quantidade de cachorro-quente aumentar, a quantidade de tempo vai aumentar também, ou seja, vão ser mais cachorros quentes, então eu vou precisar de mais tempo. Então, lembra que quando uma grandeza cresce, a outra cresce, eu classifico a relação entre essas grandezas como grandezas diretamente proporcionais, tá certo? E a gente vai fazer agora a análise com a outra grandeza. Vou deixar em destaque aqui, porque como a gente vai observar as duas, para a gente depois não esquecer qual foi a primeira. Então, sempre tenta deixar organizado o que é a grandeza, qual é a relação entre ela, para depois que você for armar, não esquecer. Agora eu vou fazer tempo com garoto, tá certo? Eu vou fazer sempre a coluna em questão com as outras grandezas. Se eu tiver 3, 4, 5, 10 grandezas, eu vou sempre proceder dessa forma. Então, analisando aí agora, a quantidade de garotos diminuiu. Se a quantidade de garotos diminuir, o que é que vai acontecer com o tempo? Para e pensa um pouquinho. Menos garotos, eu vou precisar de mais tempo, porque tem menos garotos comendo os cachorros quentes. Então, diminuindo a quantidade de garotos, aumenta a quantidade de tempo. Isso caracteriza uma grandeza inversamente proporcional, tá certo? Lembra que a grandeza inversamente proporcional é essa. Quando uma cresce, a outra decresce, é sempre o contrário. E agora eu tenho a análise pronta, né? Ou seja, garoto e cachorro-quente são inversamente proporcionais. Então, tendo isso daí, eu vou para a quarta etapa, que no caso é armar em forma de proporção. Então, a diferença da regra de 3 simples na hora de armar é justamente agora. Porque antes eu tinha só 2 grandezas. Jogava como uma proporção, aplicava meio pelos extremos, resolvido. Agora a gente vai ter que armar o problema da seguinte forma. Começa com a coluna em questão, que é o que a gente quer descobrir, começa com ela, e a gente vai igualar ela ao produto das outras duas. Então ali, ó, tempo igual ao produto das outras duas, levando em consideração se são diretamente ou inversamente. Cachorro quente e tempo, diretamente proporcional. Então vai exatamente da maneira como eu organizei ali no problema. Sendo diretamente proporcional, coloco daquela forma. Vou colocar agora a outra grandeza, que no caso é a de cachorro-quente. Então, cachorro-quente e garoto é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, lembra do exemplo da aula anterior, quando é que é uma grandeza inversamente. Eu organizo na forma da equação ali de maneira inversa. Olha que na minha leitura, na minha organização, era 1,5 e 1 embaixo. Aqui eu coloquei invertido, porque são grandezas inversamente proporcionais. Se tiver dúvida como é que resolve ali a multiplicação entre frações, é simples, né? Multiplico de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo.
Então, 1,5 vezes 1, 2 vezes 1,5, acabei ficando na proporção como eu já tinha feito anteriormente, tá certo? Chegando na proporção, lembra das aulas anteriores, é só aplicar o meio pelos extremos, no caso ali 1,5 vezes t igual a 1,5 vezes 3. Chegando nessa equação aqui, que é 1,5t igual a 4,5. E aí, mais uma vez, qualquer dúvida, vai lá na playlist do 8º ano para ver como é que se resolve uma equação desse tipo aí. Ou então, qual é o número multiplicado por 1,5 que dá 4,5. Encontramos t igual a 3, ou seja, a resposta ao nosso problema é t igual a 3 minutos, tá certo? Quando essa aula estiver no YouTube, vê esse problema, a solução desse problema pausadamente, anota aí em teu caderno ou printa a tela para você sempre lembrar que a resolução de um problema de regra de 3, você segue aquelas etapas e aquelas etapas elas vão compor a maneira como você vai resolver os problemas, tá certo? Se você pegar aí qualquer problema de regra de 3, desculpe a generalização, qualquer, mas a maioria deles são pequenas exceções onde você tem que fazer uma análise mais apurada ou tomar algum cuidado. Mas geralmente para a matéria de 9º ano, eu diria que isso daí dá conta de você fazer um monte ou praticamente todos os problemas que a gente viu, tá certo? Então, pessoal, resumo é que nessas 3 aulas a gente trabalhou a ideia de razão, proporção, a gente analisou a relação entre grandezas e a gente resolveu problemas de regra de 3, tá certo? Então, esses 3 tópicos aí são extremamente importantes para você do 9º ano que já está prestes a entrar no ensino médio, tá certo? Visita lá nosso canal, manda sua mensagem, entre em contato conosco, assiste nossas aulas lá e será um prazer te responder, ok? Eu agradeço muito a vocês, tchau, tchau, até a próxima.